Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos iniciar então a nossa terceira aula. Hoje do que vai consistir essa terceira aula? Eu vou apresentar para vocês uma HQ chamada O Trem dos Órfãos. Essa HQ ela foi impressa por um selo chamado Oito Inverso, que é um selo que faz parte da editora Besouro Vox, um selo próprio para quadrinhos. É interessante destacar que a partir dos anos 2000, os quadrinhos começaram a invadir cada vez mais as livrarias, né, e disputar espaço com a literatura tradicional. Com isso, as editoras, principalmente as grandes editoras, começaram a ter os seus próprios selos de quadrinhos, ou seja, equipes, redação, tudo organizado para só produzirem quadrinhos. Como é o caso, por exemplo, da Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras de literatura do Brasil e que tem também o seu selo de quadrinhos chamado Os Quadrinhos da CIA. Bom, mas voltando então ao Trem dos Órfãos, ele foi publicado em 2015 e é uma HQ europeia e faz parte de uma trilogia, mas cada um dos livros pode ser lido independentemente, porque sua narrativa tem um começo, um meio e um fim. E do que se trata esse quadrinho? Esse quadrinho, e por que me interessou e me chamou a atenção para trabalhar em sala de aula? Primeiro, porque como todo historiador, a gente fica investigando fatos que são pouco conhecidos na história, né? E um deles é a questão do próprio desenvolvimento da sociedade norte-americana ali por volta de 1854 até 1929, né? Que é basicamente quando funcionou um programa chamado Orphan Train, ou Trem dos Órfãos, que seria uma espécie de programa filantrópico que utilizaria menores abandonados, né, crianças, para distribuir. Essas crianças estavam, devido aos próprios fatores históricos, como por exemplo a crise do imperialismo, né, as guerras na Europa, muitas famílias migravam para a América e chegavam nos grandes centros e com isso abandonavam suas crianças nas periferias. Então, no caso, esse Orphan Train fazia o quê? Fazia a seleção, fazia a coleta dessas crianças que estavam abandonadas nos grandes centros de Nova York e levavam através de um trem para o interior dos Estados Unidos, para ajudar no trabalho das fazendas, né, ou serem adotadas por famílias que por N motivos não tinham crianças, né. De certa forma, por isso então ficou conhecido o programa como o Trem dos Órfãos, né, Orphan Train em inglês. Bom, não existem dados muito concretos, até por se tratar de um fato pouco conhecido, do tanto de crianças que participou desse programa, mas estima-se que 200 mil crianças passaram pelo programa durante toda a sua existência, ou seja, de 1854 até 1929, que foi o ano da Grande Depressão nos Estados Unidos, né? Especificamente essa HQ, ela traz uma narrativa que passa em dois períodos, né? Ela trabalha lá em 1920, num período onde está funcionando ainda o Trem dos Órfãos, e é ali logo um período ao final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, onde a Europa estava arrasada e os Estados Unidos também não se encontravam em bons lençóis. Mas de qualquer forma ainda era um caminho para esses imigrantes europeus. E no caso as crianças é o que mais sofriam nesse momento. Por quê? Porque elas ficavam abandonadas nas grandes cidades, né? No caso, mais especificamente, a história se passa em Nova York. E ela se passa também em uma outra cidade pequena, paralelamente em outra cidade pequena de Nova York, em 1990. Então é uma narrativa que ela apresenta sempre dois tempos, ela trabalha com dois tempos na história, né? Seria o período lá histórico de 1929, onde ela vai abordar a história das crianças e as consequências dessa história lá no início dos anos 90. Bom, basicamente, quem são os protagonistas? São o Jim e a Marta, que são dois irmãos órfãos, e temos um terceiro órfão chamado Harvey, que seria o mais velho.
E agora eu quero entrar num ponto com vocês. Essas crianças, elas estão então sem condições de uma infância adequada e elas são jogadas à mercê da história, né? E elas têm que sobreviver em condições totalmente desfavoráveis. E as suas atitudes é que vão desencadear então, suas atitudes enquanto crianças abandonadas, é bom ressaltar, né? O seu, vamos dizer assim, uma espécie de protagonismo forçado é que vão vai desencadear a história. Por isso me chamou a atenção, até porque o nosso curso trabalha um pouco essa ideia do protagonismo infantil e do quanto falta para chegarmos ainda nesse protagonismo infantil. Mas então vamos lá dar uma olhada na HQ. Bom, pessoal, finalmente chegamos à obra em questão, né? Aqui é a capa dele, né? No caso, os personagens. Dá para entender aqui já o que? Uma ideia de passado e presente, né? Um senhor mais idoso olhando para um período da sua infância. No caso, o Trem dos Órfãos. Olha o selo que eu disse para vocês aqui, 8 inverso. Bom, logo na primeira página, o que a gente consegue perceber? Que esse trabalho foi feito, teve um roteirista, que no caso foi o Felipe Charlotte, uma arte que foi o Xavier Forquemin e uma cor pela Scarlett Smukowski, né? Traduzido pela Danielle Richis. Então, ou seja, a maioria das graphic novels ela tem um roteirista e um artista e até mesmo um colorista, né? Então é uma obra que demanda um trabalho de 3 pessoas. Isso é importante relatar. Outra questão também, a gente não vai fazer aqui uma análise de semiótica, nada disso. A gente vai simplesmente apresentar o quadrinho e discutir alguns pontos com vocês. Bom, logo na primeira página, o que a gente vê aqui, ó, Nova York, 1990. Esse recordatório, no caso, é muito utilizado nas histórias em quadrinhos para situar o leitor, né? Então a gente vê um idoso, né, chegando numa casa de uma pessoa aparentemente, pelas imagens aqui, muito rica, né? Aí logo, virando a narrativa, virando a página, você já tem ali, voltamos então para 1920, né? Em Nova York, 1920. Então aqui a gente já vê o que? Uma colorização um pouco mais carregada, né? Um tom mais carregado, e as crianças participando desse aparentemente que seria um orfanato, né? E a história vai se desenvolvendo, né? Com isso a gente tem a lista das crianças, a idade que elas estão, né? Se são irmãos ou enfim. Aqui são as travessuras, né? Essas crianças participando, convivendo nesse orfanato, né? Aí sempre que volta para outro período ali, final dos anos 90, começo dos anos 90, você pode perceber que a própria artista que trabalha com a cor, ela deixa uma cor mais leve e mais como se representasse assim uma ideia de uma nostalgia, né? Um azul clarinho, mais delicado. Contrário ao que? Ao período em que a história se passa verdadeiramente, né? Ou seja, em 1929, em 1920, onde a colorização já é um pouco mais quente e as coisas estão acontecendo de forma mais rápida, né? Você tem, eu não vou estar contando para vocês também sobre a história em si, né? Porque gostaria muito que todos que se interessassem pelo assunto fossem atrás da obra e pudessem ler, né, a história, que é muito interessante, muito bacana. Estou apenas apresentando, volto a dizer para vocês, então onde a ação está acontecendo, você tem uma cor mais clara, né? Posteriormente, nos anos 90, você tem um ar mais de melancolia, uma cor mais branda, né? Interessante. O que a gente está vendo aqui, ó? Aí aqui começa, então, eu consigo perceber para vocês terem uma ideia, a questão dessa questão que eu comentei com vocês no começo da aula sobre
o tanto de crianças órfãs que tinham nos Estados Unidos no começo do século XX, né? Essa ideia, cartazes nas ruas, né? Multidões de crianças, né? Sem pai nem mãe. E aqui apresenta-se também os personagens que seriam o que? Os possíveis pais, possíveis adotadores dessas crianças. E também o que era feito nesse orfanato, né? A história desse orfanato. Aqui temos o trem aparece em várias partes da história, né? Que é justamente a forma como era feita a locomoção ali no início do século XX, né? A forma mais popular, inclusive. Volta sempre para esse personagem, que ele parece ser um senhor que está em busca de algumas respostas para a sua vida, né? Procurando alguma pessoa. Você tem a questão da separação dessas crianças, né? Muitos que eram irmãos acabam um indo para uma casa, outro indo para outra, ou um indo para uma região dos Estados Unidos, outro indo para outra, né? Você tem aqui a ideia da ocupação americana. Enfim, é um trabalho riquíssimo e que trabalha muito tanto esse fato histórico que é pouco conhecido, e como também a ideia do protagonismo. Essas crianças são as protagonistas da história, né? Volto a dizer, em situações muito adversas, o que seria o ideal. Novamente, um trabalho interessante. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção na narrativa, narrativa gráfica, é esse espaço que fica entre um quadrinho e o outro. Então força a sua imaginação, de certa forma, a entender, né, apesar de ter os diálogos, os balões de diálogos e tal, força você a entender também, a ir montando de certa forma, junto com os artistas, a história, né, a narrativa gráfica em si. Vamos chegando aqui a uma parte. Voltamos novamente ao senhor de idade que está procurando respostas, né, algumas respostas. Vemos aqui um garoto que foi adotado por uma família rica, né, de mais posses. Vemos uma outra criança que foi adotada e que viveu a vida inteira numa situação de mais extrema pobreza, né? No caso aqui seria o personagem principal, que é o Jim. Ele volta aqui como menino, né? Então, você pode perceber também que os autores, no caso, já nem usam mais o recordatório. Você consegue, pelas cores e pela ambientação, saber que esse personagem aqui está no presente, e esse aqui é aquele mesmo personagem, só que no passado, né? É uma das vantagens da narrativa gráfica. E apesar deles, novamente aqui, o protagonista, o que posso adiantar para vocês é que a história desses irmãos, no caso dos irmãos gêmeos Jim e Martha, e o outro terceiro órfão, que seria o Harvey, elas vão seguir caminhos distintos durante a narrativa, né? Alguns vão estar mais próximos. Ao final do quadrinho, isso tem que dar parabéns à editora, tem até fotos reais do período, né, do período histórico, um ensaio comentando, contextualizando o que foi o programa do Trem dos Órfãos, né? Quem foi no caso, Charles Loring Brace, que foi o primeiro filantropo que inaugurou esse projeto, né? A fundação do grande hospital em Nova York,
que de certa forma também trabalhava com esses órfãos, né? O mapa das ferrovias, olha só que trabalho riquíssimo, onde mostra as trajetórias que o trem fazia para fazer esparramar essas crianças por todo o período, por todo o território dos Estados Unidos, né? Saíam dos grandes centros e iam para os estados que estavam menos povoados, né? Aqui você tem alguns sobreviventes, pessoas que fizeram parte desse programa, que dão alguns depoimentos, né? Fotos reais do período. Enfim, é um trabalho riquíssimo, pessoal. O Trem dos Órfãos, então, ele é uma das HQs que nós vamos estar trabalhando sobre essa questão da importância, de resgatar a importância da infância e do protagonismo infantil enquanto narrativa. Tudo bem? Vamos voltar então à aula. Bom, como vocês puderam acompanhar um pouco da obra em questão, o que me chamou a atenção nesse quadrinho e o porquê resolvi utilizar ele como ferramenta no ensino de história. Primeiro que é belíssimo, né? A constituição de época, as cores, enfim, todo o trabalho dos atores, volto a dizer, por ser uma questão pouco abordada na nossa historiografia, né? E até mesmo no nosso ensino. O que os autores fazem, na verdade, é uma verdadeira denúncia em relação ao período em questão. O abandono dessas crianças, que são obrigadas a serem protagonistas de suas próprias vidas sem ter tido a oportunidade de ter uma infância digna. Ou seja, por mais que essas crianças elas sejam protagonistas no sentido de serem os personagens principais da história, na ficção, né, na narrativa, está muito longe de alcançar o que seria o ideal para uma infância adequada e que com isso sim a criança pudesse se tornar protagonista no sentido que eu sempre falo para vocês, no sentido mais amplo da palavra, no sentido da gente dar valorização à questão da infância, né, ao período infantil, valorizar, resgatar as questões dos direitos básicos das crianças, trazer a criança, ouvir a criança, né, entender que é um momento importante para a criança. Isso no quadrinho não se apresenta. Infelizmente, no quadrinho que a gente vê é uma situação totalmente adversa, ao contrário, e que alguns dos personagens tentam se virar da melhor forma possível enquanto crianças. E talvez até por isso esse período seja pouco abordado na história norte-americana e pouco comentado, por se tratar o que, na verdade, de uma grande denúncia. Para que possam realmente essas crianças então ser protagonistas de histórias e não como as crianças do Trem dos Órfãos, que são relegadas ao destino, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar sempre trabalhando com esses temas sensíveis, principalmente a história da infância, e tentando inserir ele na ideia de uma história mais geral, né, no caso. Quando a gente for trabalhar com a crise do imperialismo, com o final da Primeira Guerra Mundial, a gente pode abordar esse tema como sendo um parênteses amplo que vai trazer esses quadrinhos para a sala de aula, e com isso os alunos, por serem também crianças, vão se identificar com questões, com essa questão mais romantizada e ao mesmo tempo uma forte denúncia crítica e social. Eu acredito que por isso é válido o trabalho. Outra HQ que a gente vai trabalhar e que também tem como protagonista uma criança, que também está em condições adversas, né, é Castanha do Pará. Mas isso então a gente vai explorar numa próxima aula. Eu agradeço a atenção, muito obrigado. Um abraço, tchau.